Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, vocês já me ouviram falar aqui que quando a gente investe, a gente tem que olhar para o rendimento que ganha da inflação, rendimento acima da inflação, não é verdade? E provavelmente vocês já ouviram falar também que nesse momento o Brasil tem um dos juros reais mais altos do mundo inteiro, é verdade. Ou seja, as nossas taxas de juros aqui do Brasil, elas pagam muito rendimento acima da inflação. E por conta disso tudo, tem muita gente interessada em conhecer mais sobre o famoso Tesouro IPCA, que é o título do Tesouro Direto que paga rendimentos acima da inflação, que paga IPCA e mais uma taxa de juros. Então no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre esse investimento, a gente vai comparar ele com outros tesouros, vai falar das características, como ele funciona, prazo de vencimento, marcação a mercado, que é uma coisa que muita gente anda me perguntando por aí, e o mais importante de tudo, esse cara, pessoal, ele é a base para a gente entender os outros, para entender o Educa Mais, para entender o Renda Mais, para entender como funciona o investimento que paga acima da inflação no geral, tá certo? Então me acompanha aqui, o vídeo de hoje está super especial, olha a agenda que eu preparei aqui pra gente. Nós vamos tratar aqui então o que é o Tesouro IPCA+, como funciona, né, o Tesouro IPCA+, a tal da marcação a mercado, todas as características aqui, tudo isso. E vamos responder essa pergunta aqui, ó. Esse é o melhor investimento do Tesouro Direto? O pessoal vive me perguntando isso, né? Tiagão, esse aí é o melhor tesouro, cara? Fala aí qual é o teu preferido, esse é o melhor investimento? Me dá essa resposta aí, cara. Então hoje a gente vai tentar responder isso aqui, tá? Não garanto pra vocês, não garanto, vocês vão ter que acompanhar até o final aí pra ver se eu vou responder isso aqui na lata ou não, tá certo? E o que mais, ó? Temos a agenda aqui também, ó. Qual é o melhor Tesouro IPCA, tá? Porque vocês vão ver que dentro aqui do Tesouro IPCA a gente tem uma infinidade de opções, pessoal. Tem vencimentos de todos os tipos, tem com juro semestral, sem juro semestral. Então a gente vai saber a resposta aqui para essa pergunta também, tá? Qual o melhor Tesouro IPCA que você pode escolher aí para sua carteira, para o seu portfólio, para o seu investimento. Beleza, gente? Então, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, a gente está crescendo bastante. Deixa o like aqui no vídeo para me dar uma força e comenta aqui a sua opinião, as suas dúvidas também. Manda ideias aí para outros vídeos, tá certo? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Então vamos lá, começando aqui agora o nosso conteúdo de fato. Deixa eu avançar aqui no material, pessoal. Vocês vão ver que a minha facecam hoje está pequenininha aí. Problemas técnicos aqui, eu não sei como é que resolve isso, mas vamos lá. Sem problema nenhum, vamos encarar aqui. Gente, olha só o que eu trouxe aqui, ó, 2 recortes de notícias aqui pra vocês, ó. O pessoal anda falando por aí, ó, que o Tiagão inventa coisa da cabeça dele, que ele traz uns dados aí mirabolantes. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. A fonte aqui é a B3, tá certo? Peguei lá do portal da B3 e aqui a própria CNN, ó. Então, gente, o Brasil tem o juro real, o segundo maior do mundo, tá certo? O segundo juro real mais alto do mundo, ó. A gente só tá atrás da Rússia, gente. Nesse momento aqui, ó, eu tô gravando esse vídeo em maio de 2026, tá? Então, ó, para efeito histórico, aí, estamos em maio de 2026, o Brasil está perdendo somente para a Rússia. E por que isso aqui acontece, né, pessoal? Primeiro vamos conceituar aqui, ó, do que a gente está falando nesse caso aqui. Ó. Quando a gente fala de juro real, o que isso significa? A gente está falando que o conceito de juro real, né, ele é a rentabilidade, é a taxa de juros que é superior à inflação. Voltando um capítulo atrás ainda, o que é a tal da inflação, pessoal? Inflação nada mais é do que o efeito que a gente observa na vida real das coisas aumentando de preço. Quando a gente vai lá no mercado e compra lá um produto de limpeza, comida, um refrigerante, uma carne, qualquer coisa que você vai no mercado, quando o tempo passa os anos, a gente observa o negócio subindo de preço, o preço vai aumentando, tá certo? Isso é um fenômeno da vida real. Aqui nesse contexto a gente nem está falando quais são as causas da inflação, tá? A gente pode falar isso em outros vídeos, inclusive já até tem vídeos aqui no canal em que a gente trabalhou um pouco mais aí sobre esse conceito, mas resumo da ópera, tá? A inflação é o efeito do aumento dos preços. Então o que isso significa na prática? Se eu tenho 100 reais hoje, tá certo? Uma notinha de 100 reais na minha mão, e eu vou segurar essa nota por um ano, por exemplo, no ano que vem, é provável que eu vou conseguir comprar menos coisas do que eu comprava esse ano, com essa mesma nota de 100 reais. Por quê? Porque o preço de tudo subiu. Então, se o preço de tudo subiu, significa que o dinheiro que eu tinha na mão, ele perdeu o poder de compra. E é por isso que a gente precisa investir, porque o dinheiro ele tem que crescer pelo menos para repor esse efeito da inflação, tá certo? Então, quando a gente está falando de rendimento real, taxa de juros real,
a gente está falando de um crescimento descontado essa parcela da inflação, tá? Então eu vou entrar no material aqui agora, eu vou falar de números aqui para vocês, ó. Vamos dar um número aqui, um exemplo, tá? Digamos que a inflação, ó, a inflação de um determinado período aqui, ó, ela foi de 5%, tá? Digamos que ela foi aí de 5%. E aí o teu investimento, né, a tua carteira, rendeu, na verdade, 12%, tá? Vamos dizer que ela rendeu 12%. Então, assim, ó, grosso modo falando, tá? Não é a rigor. Se eu fosse falar a rigor aqui, seria diferente. Mas, grosso modo, o teu rendimento real, tá? O rendimento real, ele vai ser a rentabilidade efetiva que tu teve, a rentabilidade nominal, que a gente chama, menos a inflação. Então, é 12% menos 5%, vai dar aproximadamente 7% de rendimento real, tá certo? 7% de ganho real. É isso que significa nesse exemplo aqui, tá? Então, nessa notícia, o que que a gente está lendo aqui, ó? O que que isso aqui significa? Se o Brasil tem uma taxa de juros que ela é real em 9%, significa o seguinte, significa que a nossa taxa Selic, tá certo? Menos a nossa inflação, vai dar mais ou menos aqui os 9%, tá? Vai dar mais ou menos os 9% ali que a gente está vendo na matéria. Tá certo? Então é isso que significa, pessoal. Significa o seguinte, se a gente só deixar o dinheiro na Selic, a gente já vai estar ganhando quase 9% acima da inflação. E isso aqui está acontecendo por dois motivos, tá? Primeiro que a nossa Selic está muito alta e segundo que a nossa inflação está minimamente controlada, tá? Nesse momento aqui, ó, a gente já está com um pouco de preocupação com o que vai vir lá da guerra do Oriente Médio, tá certo? Com a alta no preço do petróleo, a inflação já começou a responder, mas nesse momento aqui, ó, maio de 2026, é essa a realidade que a gente tem, tá? A inflação está minimamente controlada e a Selic está bem alta. Então, por isso que o nosso juro real é bastante elevado. Entendido isso, pessoal? Esse pano aí de fundo é muito importante, tá? É importante a gente conhecer esses conceitos aqui antes da gente avançar. Então agora, gente, deixa eu avançar o material aqui, ó. Vamos falar sobre como funciona o tal do Tesouro IPCA+, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês na prática aqui como é que ele funciona, né? Como é que é o dia a dia ali, a consulta, né? Aí vai ficar mais claro. Mas primeiro, na teoria, tá? O que é esse negócio? Esse cara, pessoal, ele é um título de renda fixa, tá? Então lembrem, já falei isso aqui várias vezes, né? Renda fixa é uma dívida, tá? Então, ó, é você lá, investidor, que tá com dinheiro sobrando, você vai emprestar dinheiro, né? Você vai emprestar para quem? Nesse caso, você vai emprestar para o governo, tá? Você vai emprestar para o governo. O Tesouro, né, ele é um órgão do governo, é o Tesouro Nacional. Você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. E aí, em troca, ele vai ficar com o teu dinheiro e ele vai devolver corrigido, tá certo? Corrigido. E essa correção, que é o que a gente chama aí também de juros, né, a taxa de juros, ela vai ser um rendimento híbrido, tá certo? Isso aqui é super importante, pessoal. Então, ó, é um rendimento que ele é desmembrado em duas partes. Ele tem uma parte que é pré-fixada, tá certo? Então é um número puro, ó. Sempre que a gente fala de pré-fixado, ó, é um número puro, tá? Número puro. Exatamente, é um número puro. A gente olha lá e sabe quanto ele é, tá? E a outra parte é a correção da inflação, tá certo? E aí a inflação, ela é medida, né? O indicador de inflação oficial do Brasil é o IPCA. Então, esse tesouro aqui, ó, por isso que ele se chama IPCA+, ó. Porque ele vai te pagar tudo que variar a inflação, que é medida pelo IPCA, e mais uma taxa de juros que é pré-fixada. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está mais ou menos nesse patamar aqui, ó, IPCA mais 7%, tá? Hoje em dia é por aí que os títulos do Tesouro estão rendendo, IPCA mais 7%. Então, a gente ganha tudo que for a inflação e mais 7% de rentabilidade. Essa aqui é a formatação, tá? Essa é a taxa de juros do Tesouro IPCA+. Entendido, pessoal? Bem tranquilo isso aqui, né? Deu para entender aí, é de boa da gente acompanhar. Então, pessoal, agora vamos entrar mais nos detalhes aqui, ó. Todo Tesouro IPCA, lembrem que eu já expliquei isso aí várias vezes, né? Ele é uma dívida, né? É uma relação de dívida. Então, essa dívida ela vai ter um prazo de duração, que para nós é o que a gente chama aqui de prazo de vencimento, tá? E aí, ó, esse prazo de vencimento, ele pode ser os mais variados. Normalmente, ele é de pelo menos um ano, tá? Raramente a gente vai achar menor do que um ano. Então, hoje a gente está em 2026, você pode achar 2027, pode achar 2028. Hoje em dia tem muito também aí 2029, então um vencimento aí em 3 anos. E tem aqui, ó, vou até cortar para mim aqui agora, porque isso aqui é super importante, tá? No Tesouro IPCA, tem também os tipos de vencimento
super, ultra, mega longos, pessoal. Então a gente consegue encontrar Tesouro e IPCA que vai ter o vencimento em 2050. A gente está falando de 25 anos. Ou pode ser 2060, 35 anos. É muito tempo, gente, muito prazo, tá certo? E aí você se pergunta, por que isso aí acontece? Vamos pensar. É muito simples da gente raciocinar sobre isso, né? Quando você está investindo para o longo prazo, né, pessoal? A maior preocupação que a gente tem é com o valor do dinheiro no tempo, né? E nós somos brasileiros, né? Sabe aquela história do gato escaldado, né? O gato escaldado, ele tem medo de tudo, né? O gato escaldado tem medo de água, de todas as águas aí. A água na frente dele, ele tem medo porque ele teve traumas no passado. E a gente que é brasileiro, lá nos anos 80 e 90, viveu a hiperinflação aqui no Brasil. A gente teve várias moedas, né? Uma hora era cruzeiro, outra hora era cruzado, depois cruzeiro real, cruzado novo. Toda hora moeda trocando, porque o governo perdeu o controle sobre a inflação, pessoal. Ele perdeu a mão, ele não conseguia mais gerenciar esse problema. E aí, justamente por isso que existem esses investimentos que nos protegem da inflação. E quando o investidor está investindo para o longo prazo, essa preocupação aqui ela vem à tona, né? A gente não sabe se daqui a 30 anos o real ainda vai existir. Porque 30 e poucos anos atrás não existia o real ainda. Estão entendendo? Então por isso que existem os tesouros IPCA+, com prazo muito longo. Se o investidor quiser aplicar lá para 2060, ele já vai estar tranquilo que pelo menos a inflação ele vai estar sempre repondo, né? A inflação e mais uma taxa de juros. Então por isso que tem esses vencimentos aí super longos lá no Tesouro IPCA+. Entendido? Bem tranquilo, né, pessoal? Aí esse aqui é o primeiro ponto, né? Aí você se pergunta o seguinte, pô, Tiagão, beleza, mas e aí se eu investir lá para 2029, por exemplo, eu vou precisar deixar por 3 anos, necessariamente precisa ficar por 3 anos? E aí a resposta é que não, tá certo? Não precisa. Por quê? Porque esse cara ele tem liquidez diária. O próprio Tesouro ele vai recomprar de você, tá certo? Se você cansou da brincadeira aí e falou assim, cara, eu desisti aí, ó, no meio do caminho eu desisti, não quero mais ficar com esse cara na mão, o Tesouro vai lá e te paga de volta, né? Então ele recompra esse título de você. Só que aí aqui, ó, já vou antecipar um conceito que é o seguinte, ó. Se você fizer isso aqui, ó, se você vender antes do vencimento, você não vai ganhar exatamente a taxa que foi contratada. Ó. Você não vai ganhar exatamente a variação da inflação e mais 7%, por exemplo. Aqui você vai ganhar o que a gente chama de condição de mercado, tá? Condição de mercado. Fica tranquilo, tá? Por enquanto não precisa saber o que é isso aqui. Por enquanto só precisa saber o seguinte, ó. Se eu vender antes do vencimento, não é garantido que eu vou ganhar IPCA mais 7, tá? Isso é importante. Se vender antes do vencimento, vai vender nas condições de mercado. Não é garantido que vai ganhar o IPCA mais 7 aqui, tá? A taxa que foi contratada, tá bom? Depois eu vou explicar melhor sobre esse conceito aqui. Tranquilo, gente? Avançando aqui, ó. Vai ter imposto de renda, tá? Tabela regressiva também, do mesmo jeito como todas as outras rendas fixas. Então o imposto de renda começa em 27,5%, ele vai caindo e depois de 2 anos chega em 15%, tá? E se resgatar antes de 30 dias, vai ter IOF também, tá? Antes de 30 dias, tá certo? Isso aqui é para penalizar, né? O governo não quer que você fique investindo ali no curto prazo, né? Se você não deixar por pelo menos 1 mês investido, você vai pagar um IOFzinho, mas ele vai reduzindo e depois de 30 dias ali ele fica zerado, tá? Então é só nos primeiros 30 dias mesmo. Beleza, gente? E para finalizar essa parte aqui, ó, o Tesouro IPCA, ele também pode ter juros semestrais ou não. Prestem atenção, tá? Como é que funciona esse negócio? Vamos imaginar. Digamos que virou o ano lá, aí o Thiago tá com dinheiro sobrando, ele vai lá e compra um Tesouro IPCA, tá certo? Aí o que vai acontecer? No início do ano, né, ele tá investindo lá, bonitinho, e aí o negócio vai rendendo, ele vai acumulando rentabilidade, vai oscilando ali no dia a dia e tal. Só que aí, ó, digamos que ele tem um vencimento longo, ele só vai pagar lá em 2040, por exemplo, daqui a 15 anos ele vai pagar ele vai devolver o dinheiro, né? Aí existem duas opções. O Thiago, na hora de investir, ele pode escolher se ele vai querer tudo no vencimento, ou seja, ele só vai receber todo o pagamento dele de volta lá em 2040, ou se ele quiser antecipar isso e a cada semestre ele recebe os juros na conta. Então lembra lá que a gente estava falando, ó, ele paga IPCA mais 7, tá certo? Se eu optar pela opção que tem juros semestrais, a cada semestre eu ganho o pagamento antecipado. Ele me paga os 7% na conta, tá? Então eu tenho essa opção, eu posso escolher. Aí você me pergunta, tá, mas qual que é melhor? Depende.
tá certo? Se você deixar para receber tudo no vencimento, ele vai render um pouco mais, porque vai acumulando juros compostos, tá certo? Se você recebe semestral, ele vai interrompendo a capitalização ali a cada 6 meses, e aí no fim das contas rende um pouquinho menos, tá? Mas pode ser parte da sua estratégia, você pode querer receber renda passiva, né? Quer fazer uma estratégia ali de juros semestrais que você vai recebendo para utilizar, aí vai depender de como você quer enquadrar isso aí na sua carteira de investimentos, tá? Nesse caso aqui não tem muito certo e errado, depende da sua situação, mas via de regra, se optar por receber tudo no vencimento, vai render um pouquinho mais. Entendido? Bem de boa, né, pessoal? Muito tranquilo isso aqui. Vamos voltar para o material. Eu já vou avançar, porque daí agora eu quero mostrar o seguinte para vocês, pessoal. Quero mostrar isso aqui, ó. Deixa eu até fechar minha câmera aqui, ó, que hoje ela tá pequenininha, né? Mas olha só, essa imagem aqui, ó, é o portal do próprio Tesouro. Então, se você entrar lá no site do Tesouro e consultar, é isso aqui que você vai encontrar por lá, tá? E aí olha aquilo que a gente estava falando, ó, gente. Existe, ó, Tesouro IPCA mais 2032. Esse número aqui que vocês veem, ele é o vencimento, tá? Então significa o quê? Ó, que esse cara aqui vai pagar IPCA+, e vai devolver tudo lá em 2032. Percebam que esse aqui, ó, não tem juros semestral, tá? Ele não tem juros. Não tem juros semestral. Então ele paga tudo lá no vencimento. Ele paga tudo no vencimento. É o que a gente chama também de o tesouro aqui, ó, principal, tá? Se em algum momento você ouvir falar desse cara aqui, ó, esse cara aqui na verdade ele se chama Nota do Tesouro Nacional Série B Principal, tá? É uma NTNB Principal. Esse cara aqui, ele tem esse outro nome técnico aqui também que a gente pode encontrar por aí no mercado, tá certo? Mas na prática ele é um tesouro que tem pagamento total lá no vencimento, ele não antecipa nada. Esse aqui de baixo é o contrário, ó. Ele paga juros semestrais, tá? E ele vence lá em 2037. Então ele paga juros semestrais, né? Todo semestre ele vai estar antecipando ali o pagamento na conta e ele vai vencer tudo lá em 2037. E aí olhem aqui o rendimento, pessoal. A gente aplicando hoje, ó, nesse cara aqui, por exemplo, que vence 2032, a gente ganha IPCA mais 7,85. Pô, é um baita rendimento acima da inflação, né? A gente está garantindo aí quase 8% acima da inflação. Então, é um cara aí bem interessante, né? E aí tem de todos os tipos aqui que a gente quiser, ó. Tem 2037, 2040, 2045, 2050, 2060, que nem eu estava falando para vocês, ó. E aí aqui todos os tipos de rentabilidade, né? Percebam que esses mais longos aqui normalmente pagam um pouquinho menos, ó. Porque como é muito tempo, a lógica é o seguinte, você está garantindo essa taxa de juros muito boa por um prazo longuíssimo, né? Então, você precisa ter tem que ter uma contrapartida, né? Não pode ser bom demais para ser verdade. Então o tesouro ele paga um pouquinho menos, né? É aquela ideia do equilíbrio de preços, tá certo? Como você vai estar ganhando um negócio aqui que é muito vantajoso, o tesouro ele paga um pouquinho menos, né? Você já tem o incentivo de investir nesse cara aqui para o longo prazo, então o tesouro paga um pouquinho menos. E o investimento mínimo é barbadinha, né, pessoal? Olha só, o mais alto aqui de todos eles é R$42, ó. Então, pô, se tá com dinheirinho sobrando aí, 50 pila, 40 e poucos pila aí, ó, já consegue comprar pelo menos aí uma fração do Tesouro IPCA+, tá? Então é bem tranquilo aí de fazer um investimento mínimo inicial aí, não precisa de muito dinheiro para começar aqui não. Entendido? Bem de boa, né, gente? Agora eu vou avançar, ó, porque eu quero explicar para vocês esse conceito aqui da marcação a mercado, tá certo? A tal da marcação a mercado, gente, eu quero que vocês imaginem a linha do tempo, tá? Eu vou fazer aqui o desenho de um gráfico, mas fiquem tranquilos aqui que vai ser bem fácil da gente entender, tá? Quero que vocês imaginem a linha do tempo. Aqui, ó, a gente tem o investidor, né, o Thiagão. Digamos que a gente está falando aqui de 2026, tá? Então, ó, tudo começou aqui, ó, em 2026, tá? 2026 é o momento que o Thiagão investiu o dinheiro dele aqui, tá? Aqui, ó, é o tempo, tá certo? Então, é conforme o tempo vai passando. E aqui é o rendimento, tá certo? O rendimento que ele vai ter. E aí o negócio aqui é o seguinte, tá, pessoal? Digamos que ele investiu aqui, ó, ele investiu um valor lá, o valor não importa muito. Mas, quando ele aplicou o dinheiro dele, ele pegou aquela taxa que a gente viu lá. Ó. Então, ele pegou IPCA mais 7%, tá? Ele pegou IPCA mais 7%. No momento em que ele pegou isso aqui, ó, então lá em 2026 ele pegou, isso daqui, ó, está no contrato, tá certo? Ó, está no contrato. Está no contrato da renda fixa, ó. Está no contrato. Ou seja, não muda. Tá certo? Não muda. O Thiagão, ele tem isso aqui, tá? Ele tem esse direito na mão. Contra o Tesouro Nacional, ele tem o direito de ganhar IPCA mais 7. É isso que tá sendo dito aqui, tá legal? Só que aí, pessoal, a gente se pergunta o seguinte, de onde que vem esse IPCA mais 7, tá? Esse IPCA mais 7, ele reflete as condições
do mercado, tá? As condições do mercado e as condições da economia também em 2026, tá? Reflete hoje, reflete em 2026. Então, ó, em 2026 a gente tem essas condições aqui, tá? E é uma condição que reflete a expectativa de inflação, reflete a expectativa de taxa de juros, reflete o pessimismo ou o otimismo dos investidores. Então tem todas essas questões aqui, ó, que elas estão formando o preço. É isso que significa, tá legal? Agora, vamos imaginar um outro cenário aqui, tá? O Thiagão, ele foi investindo nesse cara aqui, e esse investimento, ele tem o vencimento lá em 2040, tá? Então aqui, ó, é 2040, tá certo? 2040. Aí agora o negócio é o seguinte, gente. Se o Thiagão mantiver até o vencimento aqui, ó, então ele vai levar até lá, tá? Pô, consegui juntar os pontos aí, ó. Juntei os pontos, ficou bonitinho, hein? Tá certo? Ó, então, ó, o Thiagão levou até o vencimento, tá? Ele levou até o vencimento. E aí aqui, ó, venceu o título, o que que ele vai ganhar? IPCA mais 7% ao ano, tá? Ao ano. Então, ó, passaram-se aqui, ó, 15 anos, 14 anos, ele ganhou IPCA mais os 7% ao ano, tá? Como chegou no vencimento, ele ganhou isso aqui. Bonitão, ganhou a rentabilidade dele, tá certo? Só que aí, pessoal, lembrem do seguinte, ó. Ele comprou esse título em 2026, refletindo as condições de mercado da economia em 2026. Só que ao longo do período, eu vou até trocar de cor aqui, ó. Ao longo do período, as coisas foram mudando, tá certo? Digamos que aqui no meio da história, ó, aqui em 2032 aqui, por exemplo, tá? No meio do caminho aqui, ó, no meio da história, digamos que a economia brasileira está muito melhor, a economia brasileira agora está bombando, está com muitos empregos, está tudo dando certo, o Brasil está num otimismo. E aí, se o investidor quiser comprar o Tesouro IPCA+, para o mesmo vencimento 2040, aqui em 2032 ele consegue uma taxa de IPCA mais 4, não é mais IPCA mais 7. Estão entendendo? Ó? Agora ele é IPCA mais 4, ó. A taxa mudou. Por quê? Porque a taxa em 2032 reflete as condições de mercado de 2032. Não é as condições de mercado de 2026. E aí como é que isso aqui se ajusta, pessoal? Isso aqui se ajusta pelo chamado preço unitário do ativo, tá certo? Pelo preço unitário do ativo. Então o que vai acontecer? Ó? No longo do caminho, ó, essa linha vermelha que eu desenhei aqui, ó, é o que a gente chama da curva, tá certo? Isso aqui é a curva, ó. É a chamada marcação na curva, ó. É uma linha reta, é o IPCA+, na pura essência, tá? Só que no dia a dia, ó, todos os dias isso aqui vai ajustar, ó. Não precisa passar anos para ser ajustado. Todos os dias isso aqui vai ajustando, ó. Então, o Tesouro IPCA+, ó, ele vai se ajustando conforme as condições de mercado, pessoal. Tá certo? Ó? E aí no vencimento ele vai pagar IPCA mais 7. Então ele converge para o vencimento. Mas no dia a dia ele vai refletir as condições de mercado do novo momento. E é isso que se chama a chamada marcação a mercado. O título ele não muda, ele vai refletindo as novas condições de mercado, mas ainda é o mesmo título, com o mesmo vencimento em 2040. E aí, gente, a consequência que isso aqui vai ter é o seguinte, ó. Esse cara aqui, no dia a dia, ó, ele não anda em linha reta. Ele não anda em linha reta, ó, não anda em linha reta. Na verdade, ele tem oscilação, ele tem volatilidade. E isso nos leva a uma consequência que é o seguinte, dá pra gente ter um lucro extraordinário com o Tesouro IPCA+. Exatamente isso, ó. Estão vendo essa diferença aqui, ó? Esse desenho aqui eu fiz de propósito, tá? Quando a gente tem uma discrepância muito grande entre a taxa que foi comprada lá atrás e a taxa nova de mercado, a taxa de mercado nova caiu, o preço do título vai subir. E é isso que se fala quando o pessoal fala assim, eu quero ganhar com a marcação a mercado. É isso que está dizendo, ó, se a taxa reduzir, a condição nova desse título aqui vai refletir um preço unitário maior. Então dá para ter um lucro extraordinário, dá para ter um lucro a mais, tá certo? E o contrário também é verdadeiro, tá? Então se a gente pega hoje IPCA mais 7 e lá na frente vira IPCA mais 9, aqui ó, vamos tomar prejuízo, gente. É isso que significa. Lembrem, a gente só vai ganhar IPCA mais 7 cravado na pedra se levar até o vencimento. No meio do caminho, o negócio oscila e reflete as condições de mercado do novo momento. Então, pessoal, olha o que eu estou dizendo. Esse cara aqui, ó, ele não é
conservador, ele não anda em linha reta, ele tem volatilidade. Beleza? Entendido? Isso aqui é o conceito de marcação a mercado, tá, pessoal? Isso aqui, ó, eu quero falar para vocês de coração aberto, tá? Isso aqui, ó, é finanças avançadas, tá certo, pessoal? Isso aqui, ó, é finanças avançadas. Então, se você tá começando agora, tá? Pô, tô começando agora, não manjo ainda muito desse negócio, não entendi nada, fiquei boiando aqui na explicação do Thiagão, não se preocupe, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso aqui também, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu posso tentar te ajudar, mas isso aqui é complexo, tá, pessoal? Não é simples da gente entender, então se você ainda tá meio perdido, volta no vídeo, assiste de novo, bota na velocidade mais lenta aí, vai acompanhando. É importante você saber, tá certo? Mas o resumo da ópera é esse. Você aplica hoje, garante uma taxa, essa taxa vai mudar, o título vai oscilar. Se você levar até o vencimento, ganha o IPCA mais 7, se não, você vende pelas condições de mercado. E aí você pode ter um lucro extraordinário ou pode ter até um valor a menos, tá? Esse título aqui ele pode até nos levar a perder dinheiro no curto prazo, mas raramente isso aí se mantém, tá? Quanto mais o tempo passa, esse prejuízo aí, ele vai ficando com uma probabilidade muito baixa. Então você vai carregando ele, vai carregando esse título e aí no médio prazo ali a chance de ter prejuízo é muito pequena, mas a oscilação ali ela sempre acontece, tá bom? Então pessoal, resumo da ópera é isso aí, tá? Agora eu vou concluir essa parte aqui da marcação a mercado, eu vou fechar aqui o material, vou avançar e olha só gente, essa imagem aqui ó, eu tirei lá do portal do Tesouro, olha o que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Esse aqui é o histórico, ó, histórico de preços e taxas, tá? E aí aqui ó, é o Tesouro IPCA que eu filtrei lá para mostrar para vocês, com vencimento 2050, tá? E aqui todo o período que tinha disponível, ó. Então ele começa ali ó, em 2025. Percebam, é isso que eu estou mostrando para vocês, ó. O preço do título aqui, ó, que é o que a gente investe, ele vai oscilando, ó. No dia a dia ele vai chacoalhando, às vezes está para cima, às vezes está para baixo. O que manda aqui, ó, é justamente a oferta de taxa de juros do título naquele dia. Se o juro fica mais alto, o preço do ativo cai. E se o juro fica mais baixo, o preço do ativo sobe. É isso que significa, tá? Isso aqui mostra pra gente o histórico da marcação a mercado. Entendido? É isso que significa aqui o negócio, bem tranquilo, né? E uma outra mensagem aqui, tá? Que eu já até tinha conversado com vocês lá no outro vídeo sobre o Tesouro Renda Mais, tá? Quanto mais longo for o investimento, quanto mais longo for o vencimento do título, mais intenso é a marcação a mercado, tá? Mais intensa é a marcação a mercado. Tiagão, o que quer dizer mais intenso? Significa que no dia a dia a oscilação ela é maior, tá? Então, por exemplo, assim, ó, pode ser que num dia o negócio varie 5%. Se você tem um título muito longo, isso aí é natural de acontecer, tá? 5% para cima ou para baixo. Então, o juro caiu um pouquinho, o teu título valoriza 5%, é isso que significa. Ou ele perde 5%, tá? Então, se é muito longo esse título, a duração dele, a intensidade da oscilação é muito grande. É isso que quer dizer. Entendido? Bem tranquilo também, né, pessoal? Bem de boa. Então, esse é o resumo aí da marcação a mercado, tá? Agora, vamos lá, vamos avançar aqui. Vou fazer o comparativo, aquele que vocês adoram, tá? Que vocês amam de paixão aí para saber qual que é o melhor. Tesouro IPCA, né? A gente tem aqui de um lado o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic ele é mais popular, mais comunzão aí, o pessoal conhece muito também. Então, quais são as diferenças entre os dois, tá? Primeiro, o Tesouro IPCA aqui, ó, ele tem um rendimento que oscila até o vencimento, tá? Ele vai ter a marcação a mercado. Isso aqui, resumo da ópera, é a marcação a mercado. Agora, o Tesouro Selic, ele não tem isso aqui. Ele não tem isso. O Tesouro Selic é um rendimento em linha reta, ó. Ele é um rendimento estável, tá certo? Ele vai crescendo assim, ó, bonitinho. No Tesouro Selic, até tem uma micro variação, tá? Mas é uma micro variação. Assim, para perder dinheiro é impossível, tá? Tem que cair um terremoto, aí, um meteoro cair na Terra, aí pode ser que o Tesouro Selic tenha uma variação negativa. Mas é muito difícil, tá? Muito difícil. Ele praticamente todos os dias ele anda em linha reta, tá certo? Então dá para considerar que ele tem um rendimento estável, um rendimento em linha reta. Entendido? Beleza. Agora, no IPCA a gente tem os prazos de vencimentos mais longos, né? Então 2050, 2060, 2040. Já no Tesouro Selic o vencimento ele quase não importa. Porque o Tesouro Selic é um investimento que a gente está sempre sacando, movimentando, né? Normalmente a gente usa para aproveitar a liquidez diária dele, né? Como não vai ter prejuízo, né? A gente resgata pelo valor que está vendo lá na tela, praticamente sempre, né? Que nem eu estava explicando ali. Então o vencimento ele importa pouco, ou quase nem importa, né? A gente vai lá, resgata, movimenta, mexe, né? Ganha Selic e tal. Então ele é
um investimento que ele tem também um prazo de vencimento, mas ele praticamente não importa. É isso que significa, tá? Bem de boa, né, pessoal? Agora vamos lá. O IPCA ele é usado para quê? Ele é usado para proteger contra a inflação. Então, se a gente quer investir para o longo prazo, está preocupado em se proteger da inflação e quer ganhar um juro real, a gente vai pela opção do IPCA, tá bom? Tá certo? Bem tranquilo, né? Agora, o Tesouro Selic, ele é usado para acompanhar a taxa de juros, para acompanhar a taxa Selic. É justamente isso que é o nome dele, né? O nome dele já diz tudo. Então, o Tesouro Selic ele tem outro propósito, outra finalidade, beleza? A gente está comparando aqui, ó, maçãs com laranjas, tá? Eles são dois investimentos diferentes, com naturezas diferentes. A gente até chama, né? Esse cara aqui, ó, o Selic, ele é o chamado pós-fixado. E por que ele é pós-fixado? Porque ele depende 100% da Selic, ele é como se fosse uma boia, né? Então assim, ó, a Selic está rendendo 14, ele rende 14. A Selic está rendendo 12, ele rende 12. A Selic está rendendo 10, ele rende 10. A Selic está rendendo 20, ele rende 20. Então ele está sempre acompanhando a Selic. Quase nunca é negativo, nunca vai ser negativo, na verdade, né? A taxa de juros no Brasil é sempre positiva, então ele vai estar sempre rendendo positivo e acompanhando, como se fosse uma boia, né? A maré sobe, a boia sobe, a maré baixa, a boia baixa também, tá? Então é nessa analogia. Agora, o IPCA é outra história, né? O IPCA é para acompanhar a variação da inflação e ele é um rendimento híbrido. Ele tem parte IPCA+, que daí a gente pode chamar de pós-fixado, e ele tem parte pré-fixado, que daí já é escrito na pedra, né? É 7%, é 6%, é 8%, então é uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada, que daí dá um rendimento chamado híbrido. Entendido? Bem de boa, né? Bem tranquilo? Então, ó, são duas coisas bem diferentes, né? E agora, olha só, pessoal. O Tesouro IPCA, como a gente viu que ele tem um pouco de oscilação, ele tem volatilidade, se for um prazo muito longo, pode chacoalhar pra caramba, pode ter uma variação assim intensa, ele não é recomendado para todo mundo. Ele é recomendado para quem já tem um perfil mais moderado, ou para quem já conhece mais de investimentos, para quem já está ciente dessas condições, ou para quem está com uma estratégia diferente, tá? Então, se você é muito conservador e está começando agora, está botando o pé na água, está experimentando, esse cara aqui ele pode te trazer dor de barriga, tá? Ele pode dar assim um calafrio aí, pode tirar teu sono. Então ele não é um investimento assim que você fecha o olho e faz. Não, muito pelo contrário. Tem que conhecer bem as condições antes de optar por investir nesse cara, certo? Bem tranquilo, né? Agora, o Selic não. O Selic ele é para todos os investidores aqui, ó. O cara mais arrojado pode ter para ter um caixa na carteira, para uma reserva de emergência. O cara conservador pode começar investindo pelo Selic, porque o Selic dificilmente vai te dar alguma dor de barriga. É isso que significa, tá? O Tesouro Selic, ele é assim, ó, botou, rendeu. É todos os dias lá uma colherinha a mais no seu patrimônio que está crescendo, né? Ele vai andar em linha reta, que nem eu comentei com vocês. Ele não vai ter nenhuma volatilidade, nenhuma oscilação. Então o Tesouro Selic, ele é mais indicado aí para você que está começando, para quem tem um perfil mais conservador, por conta dessa característica dele. Beleza, gente? Bem tranquilo isso aqui, né? De boa, deu para entender? Agora vamos lá, para finalizar, né? Vamos responder a pergunta que todo mundo quer saber. O Tesouro Selic é o melhor... Opa, volta que eu falei tudo errado. O Tesouro IPCA é o melhor título do Tesouro Direto? Ele é o melhor. Ele é melhor que o pré-fixado? Ele é melhor que o Renda Mais? Ele é melhor que o Educa Mais? É melhor que o Selic? Pô, gente, já dei o spoiler ali, né? É óbvio que eu já dei o spoiler, né, pessoal? Gente, vocês vão ter que se acostumar. Vamos fazer esse combinado aqui, tá? Não fiquem chateados comigo. Eu não vou responder isso aqui. Não tem como. Tem que dizer depende. Depende, pessoal. Não é assim. Não é assim, ah, não, esse aqui é o melhor. Esse aqui, o outro é o melhor. Esse aqui é o melhor. Não. Tudo depende, tá? Depende de... Literalmente, depende de tudo, tá? Mas vamos lá. Se você está querendo montar uma carteira para o longo prazo, uma carteira de aposentadoria, uma carteira de renda passiva, uma carteira que vai te proteger da inflação, ou até mesmo se você está com essa ideia aí de querer ganhar com a marcação a mercado, eu sou contra isso aí, a gente pode falar depois melhor, mas assim, ó, se você tem esse propósito, esse objetivo, o Tesouro IPCA vai te atender super bem. Essa que é a ideia, tá? Então, ó, se você está querendo diversificar sua carteira, se quer botar lá na parte de inflação, né? Assistam um outro vídeo, eu vou deixar nos cards aqui, é um vídeo que eu mostrei como eu investiria R$500 mil, tá? E lá vocês vão ver que na parcela de renda fixa tem uma linha especial que é chamada, ó, renda fixa inflação, tá certo? Esse cara aqui entra bem dentro daquela categoria, ele serve perfeitamente para aquela categoria, mas você tem que estar ciente que ele tem volatilidade, que ele tem oscilação, que ele tem as condições dele próprias, né? As condições características dele, tá bom? Então é isso, pessoal.
esse cara vai ser muito bom, vai ser nota 10, dependendo do objetivo que você tem, daquilo que você está querendo fazer com a sua carteira, da sua estratégia naquele dado momento. Certo? Bem tranquilo, né? E os outros é a mesma coisa, né? Os outros vão fazer sentido dependendo da estratégia que você quer realizar. Então, ó, se você quer uma reserva de emergência, o Selic é o melhor. Se você quer outra estratégia, alguma outra ideia, quer uma renda na aposentadoria, quer a educação dos seus filhos, aí pode ter outros tesouros que façam mais sentido. Beleza? E aproveitando, se você está na dúvida, se você quer a minha ajuda para investir, deixa as suas informações de contato aqui no link abaixo, tem o link na descrição e tem no primeiro comentário fixado também. Você deixa lá seu número de telefone, seu e-mail, quanto você já tem investido. Eu vou fazer essa filtragem, né? Vou te mandar um WhatsApp, a gente vai marcar uma reunião e aí vai te apresentar a consultoria. Se fizer sentido, a gente avança depois. Se não fizer sentido, a gente segue a vida, tudo certo, você continua me assistindo aqui e sem problema nenhum. Beleza, gente? Se você quiser minha consultoria, então, deixa suas informações aqui que a gente vai entrar em contato para conversar contigo. Entendido? Beleza? Vamos voltar aqui então agora para o material. Já estamos se encaminhando para o final do vídeo agora. E é isso, gente. Para finalizar então, ó, como é que a gente vai escolher o melhor tesouro IPCA, tá certo? Primeira coisa que tem que ficar atento, ó, é o prazo de vencimento, tá? Então é aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Se você tem um prazo mais curto, tem que escolher um vencimento mais curto, né? Se você também não quer muita volatilidade, tem que escolher um vencimento mais curto. Porque se for lá 2050, 2060, vai chacoalhar bastante. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Você pode escolher também se vai querer com juros semestrais ou sem juros semestrais. Tem aquele detalhe que eu já expliquei, né? Se vai receber o juro semestral, no fim da história ele rende um pouquinho menos, porque você vai estar antecipando ali a capitalização, né? Vai estar interrompendo os juros compostos, mas é bem tranquilo. E se você quiser que seja sem juros, aí você recebe tudo lá no vencimento, né? Então são essas condições aí que a gente tem nesse caso. Certo? Bem tranquilo, né? E aí você tem que responder isso aqui, ó. Qual que é o seu objetivo? O que que você quer? Por que você está investindo nesse tesouro IPCA+, tá? Aí, dependendo da sua resposta, eu quero para minha aposentadoria, eu quero para minha carteira de renda passiva, eu quero para a viagem daqui a 3 anos que a gente vai fazer em família. Dependendo de como for a sua resposta, do seu objetivo, aí você vai escolher a melhor opção aqui do Tesouro IPCA+. E por último aqui, pessoal, você tem que saber responder isso aqui, ó. Você aguenta a oscilação? Gente, isso aqui é uma pergunta muito importante, né? Ela é uma pergunta de reflexão pessoal, assim, né? Porque muitas vezes você não aguenta, você vai ter dor de cabeça, você não vai conseguir dormir, né? Eu já tive casos que isso aí aconteceu. O investidor, ele se dizia muito arrojado, né? Falava, não, se cair a carteira aí, tá de boa, nem me preocupo com isso, tá tudo certo. Aí acontece na vida real, acontece na prática, a pessoa entra em parafuso. Ela fica ansiosa, não consegue dormir. Então a gente está falando de um investimento aqui que é de renda fixa, mas ele não é linear, ele não anda em linha reta. Ele, na verdade, é um cara que oscila. Mostrei aqui tudo para vocês, expliquei a marcação a mercado. Então tem que saber disso aqui, tá? Se você aguenta a volatilidade, aguenta a oscilação, tá tudo certo. Aí você pode investir nesse cara tranquilamente e também considerar o prazo, né? Quanto mais longo for o prazo, mais intensa é a oscilação. Então se você aguenta bastante, se você tá de boa, tá tranquilo, aí pode investir sem problema nenhum, tá? Mas se não, se isso aqui pode gerar uma dor de cabeça, aí um problema, aí uma ansiedade, aí é melhor optar aí pelos vencimentos mais curtos. Certo, gente? Bem de boa. Relembrando, né, se você quiser me ajuda aí para escolher o melhor investimento, o melhor tesouro IPCA, deixa o contato aqui no link da descrição que a gente vai falar sobre a consultoria de investimentos. E é isso, gente. Vamos finalizar o nosso vídeo de hoje, então. Quero agradecer demais aí se você ficou até o final. Muito obrigado por assistir. Lembrando, né, deixa o like aqui no vídeo, deixa sua opinião nos comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por assistir, um grande abraço a todos e até a próxima.